não é do feitio do presidente Lula inventar nada exótico por razões eleitorais, ele vai fazer o que ele está convicto de quem fazer, e ele nos tem apoiado em tudo. Negocia com a área econômica, o que é normal. Algumas coisas super interessantes, então a gente cortou na carne, a gente fez, por exemplo, avaliação, fez prova de vida de servidores ativos por biometria, e os resultados foram interessantíssimos. Então a gente foi diminuindo aí o tamanho do Estado. A segunda questão são as privatizações e concessões. Fizemos 2 privatizações super importantes, a da EMAI e, obviamente, a da Sabesp. Eu diria que a Sabesp é aquela que tem o poder de deixar o maior legado. Olha, se nós olharmos para o desenho da política, fica mais fácil entender o que vai acontecer, e nós não pretendemos mudar o desenho da política. O desenho da política atual é uma combinação, na minha opinião, virtuosa, entre uma meta de déficit primário combinada com uma regra de gasto. Eu penso que nós aproveitamos o melhor das 2 experiências que tivemos. Nós tínhamos a LRF, que não tinha uma regra de gasto, e tivemos uma regra de gasto que se demonstrou inaplicável. Então, nós resolvemos desenhar uma regra de gasto aplicável à realidade brasileira e combinar com uma meta de primário que o ano passado foi cumprida, inclusive, muito aquém da banda. A banda era de 0,25% do PIB, ficou em 0,1%. Quer dizer, eu tinha espaço para investir mais 16 bilhões de reais, e nós tomamos a decisão de trazer o mais próximo possível do centro da meta, extra Rio Grande do Sul. Porque vamos nos lembrar que, no começo do ano, a Focus dava de mediana 0,8% do PIB de déficit primário, antes do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no final do ano com esse indicador? Ele foi de 0,1. Ou seja, nós estamos falando de 80 bilhões de reais de erro de projeção do mercado em relação ao que aconteceu. Fora o crescimento do PIB, fora tudo. Porque o crescimento do PIB, a previsão do mercado era 1,4, cresceu 3,4. Então, nós estamos falando de uma economia que reage, que vem reagindo muito satisfatoriamente, às políticas públicas que estão sendo retomadas, e tudo que a gente quer demonstrar é que o Brasil tem condição de crescer a taxas próximas à média mundial, sem grandes pressões inflacionárias. Nós estamos crescendo bem, uma média de 3,3%, tanto é que nós previmos para esse ano 2,5%. A gente entendeu que, em virtude das pressões, a gente tinha que moderar um pouco o ritmo do crescimento, mas nada que lembre o que acontece mundo afora, quando você faz um ajuste super ortodoxo, recessivo, que acaba prejudicando a trajetória da própria dívida em função do buraco que se abre nas contas públicas. Então, o que eu quero dizer com isso, Carlos? Que nós entendemos que o caminho mais correto de reconstruir o superávit primário, que estabilize a relação dívida-PIB, é o caminho da moderação. Persistência no cumprimento das metas, previsibilidade e a ideia de que, fazendo assim, assintoticamente uma aproximação, nós vamos ter o caminho mais curto, que pode não parecer mais curto para alguns, porque, às vezes, a pessoa vem com um receituário que não olha para a floresta, que olha para uma árvore e fala, corta essa árvore que vai resolver. E não vai resolver. Nós tivemos 10 anos de déficit primário no Brasil com a ideia de que ia resolver, e não resolveu. O Brasil cresceu pouco e o déficit permaneceu no mesmo patamar, próximo a 2% do PIB. Então, nós precisamos olhar para a realidade. E nós estamos carregando, tese do século, 60 bi por ano de custo tributário, gasto tributário, compensação. Estamos carregando mais de 50 bilhões de emendas parlamentares, que não existia 10 anos atrás. Estamos carregando um Fundeb que o governo, não foi o governo, o Congresso, na legislatura anterior, aprovou, mas não previu fonte. Estamos falando de 40 bi a mais de Fundeb, que ficou a conta para o governo atual pagar. Estamos falando de uma desorganização de 2 programas sociais importantes, o cadastro do BPC e o cadastro do Bolsa Família. Então, nós estamos falando de um conjunto fora calote imprecatório, não estou nem... a indenização que eu tive que pagar para os governadores que foram surrupiados no ICMS para baixar o preço da gasolina
nos meses da campanha eleitoral. Tudo isso aí é uma conta. Não é uma conta deste governo, é uma conta herdada. Então, não estou aqui para reclamar, mas às vezes me incomoda quando a gente diverge sobre fatos objetivos. Estou falando de fatos objetivos. Quem conhece o Orçamento Federal. Tá? Eu comecei a vida em Brasília no Ministério do Planejamento. Então, eu sei exatamente onde estão os buracos. Ter conseguido praticamente zerar o déficit ano passado é incrível. E nós vamos buscar zerar esse ano de novo, entendeu? Pelo segundo ano consecutivo. Temos aí no orçamento até um superávit pequeno, de 0,1, alguma coisa assim, né? E vamos continuar trabalhando na reconstrução do superávit primário, que a gente entende que tem que ser reconstruído justamente para voltar às boas em relação à trajetória da dívida. E quando isso acontecer, é meio que um passe de mágica quando acontece, sabe? É uma coisa muito interessante, porque a hora que todo mundo perceber que a coisa está indo no caminho certo, você precipita o negócio. Você tem um efeito de precipitação. Aí as agências de risco que já estavam animadas com o Brasil vão ficar mais animadas. Quando você consegue o grau de investimento, a coisa facilita para fundo de pensão, para fundo soberano, começa uma diversificação de investimento no Brasil, tudo fica melhor. Tanto é verdade que o presidente Lula, esse mesmo, que herdou em 2003 uma dívida de 60% líquida, né, como é atual, entregou com 38% quando saiu em 2010. Era 38% do PIB a dívida líquida pública no Brasil. Detalhe, pagou a dívida externa, acumulou reservas cambiais, tudo no período de 8 anos. Então, o que eu quero dizer, eu sempre gosto de passar uma mensagem realista, por isso que a primeira parte da resposta é temos problemas, né? Estamos aí uma conta para pagar, mas, ao mesmo tempo, defender o óbvio. A economia brasileira, quando ela é bem tratada, ela devolve em dobro o que você deu para ela. Porque tem muita oportunidade no Brasil. É um país cheio de oportunidades. Então, tratar com carinho a economia brasileira vale muito a pena, porque ela devolve. Ela devolve em bem-estar, ela devolve em crescimento, ela devolve em pujança, ela devolve em possibilidades, em oportunidades. É só perseverar. É o que eu venho dizendo há algum tempo já. Nós temos que voltar a pensar em separar políticas de Estado de políticas de governo. Uma eleição não pode colocar em risco a agenda de desenvolvimento do país. Uma eleição não deve fazer isso. Uma eleição é para disputar as divergências, mas tem que ter um pano de fundo comum que congregue os 3 poderes e os partidos políticos. E eu penso que nós tivemos êxito, né? Inclusive porque não é fácil você convencer as pessoas, né, de que você tem que ser mais austero, tem que ser rigoroso com o gasto público. Não é fácil, porque quem chega no poder, né, quer fazer as coisas. E se convencer, às vezes, que fazer o certo é o melhor possível, né, e nós estamos conseguindo demonstrar isso, então eu acho que a desancoragem teve um pouco de artificialismo e teve um pouco de externo. Por que eu falo de artificialismo? Eu acho que, sinceramente, eu falo isso não é para ofender ninguém. Mas aquela reunião na XP em abril, em Washington, no ano passado, não foi boa para o Brasil. Não foi boa. Uma coisa que não vai cumprir a meta, desancorou. Já estavam em abril dizendo que não ia cumprir a meta de superávit. Por que uma autoridade que não é autoridade fiscal vai dizer o que eu, que sou autoridade fiscal, vou entregar? Então, não faz muito sentido. E o FED foi muito decepcionante. O FED decepcionou o ano passado. Quando eu estava em Marrakech, na reunião do FMI, todo mundo estava convencido, os otimistas de que em março e os pessimistas de que em junho ia começar uma sequência forte de cortes da taxa básica americana. Isso não aconteceu. E a frustração afetou o mundo inteiro. E o dólar se valorizou no mundo inteiro. Um pouco mais no Brasil por causa de dezembro, que é um capítulo à parte, né, desse processo. Mas eu não vejo nenhuma razão para surpresa. Respondendo objetivamente, nós vamos manter o curso da nossa política, cumprindo as metas, buscando as metas
entendendo que esse é o caminho, não vamos inventar nada. Primeiro, do ponto de vista doméstico, é o que eu te falei, nós não vamos ter surpresa negativa, nós vamos ter seriedade na condução das políticas macroeconômicas. Então, eu penso que só isso já é uma questão importante para ancorar expectativas, para mostrar que... Imagina que 3 meses atrás tinha um coro de economistas falando em dominância fiscal no Brasil. 3 meses atrás. Você não vê mais essas vozes falando em dominância fiscal. Então, do mesmo jeito que mudaram de opinião tão rapidamente a respeito disso, eu acho que nós temos razões para acreditar que a taxa de juros vai cumprir o seu papel. Ela está num patamar ultra restritivo hoje. Ultra restritivo. Então, imaginar que ela não vai cumprir o papel... Nós tivemos um CAGED ontem, dobro do mercado, mas é que as pessoas precisam se lembrar que quando você tem super safra, em fevereiro, março, você contrata todo mundo. Porque você vai ter uma safra para transportar em poucos meses. Então, você tem uma super contratação de transporte, super contratação de mão de obra. Funciona assim o Brasil. E, às vezes, as pessoas se assustam com o CAGED. Eu falo, pessoal, menos, porque o CAGED vai vir bem. Não tem como não vir bem. Previsão nossa de super safra é de um crescimento de 8%. Tem gente no mercado falando em mais de 10% do crescimento da safra. Você não vai contratar para colher? Você vai colher como? Você não vai contratar para transportar? Como é que você vai fazer essa operação? Vai ter contratação. Isso não significa aquecimento da economia, não é isso que está acontecendo. Está acontecendo assim. Nós vamos crescer um pouquinho menos. Não quero que... Assim, não precisamos crescer super menos. Né? Tem gente elogiando receituário ultra-ortodoxo para um país que não está nas condições que está a Argentina. Uma pessoa fala, vamos fazer no Brasil o que o Milei está fazendo. Qual é o sentido disso? Quer dizer, ou a pessoa não desconhece a diferença entre os dois países, ou a pessoa está falando de algo que não domina. Porque qual é o sentido de aplicar um receituário aqui? Qual é a distância que nos separa da Argentina? A Argentina, se o FMI não aprovar um empréstimo que está para aprovar, eu não sei o que acontece com a Argentina. E mesmo aprovando, também não se sabe. Pode acontecer um efeito 99, que a gente estava ali, né, com o câmbio totalmente fora do equilíbrio. Quando o FMI emprestou os 40 bi, a turma pegou os 40, falou obrigado, até logo, um abraço. E quando soltou o câmbio, foi para 3, foi para 2 e tanto. Né? Mais de 100% de desvalorização cambial. Quer dizer, não dá para comparar as situações. Nem com o Brasil de 98, 99, nem com a Argentina de agora. Nossa situação é outra. Nós vamos ter clareza disso. Né? Então, eu acredito que, em primeiro lugar, o Brasil está numa situação completamente diferente de um país em crise. Completamente diferente. Em segundo lugar, eu acredito, e aí eu posso errar no time, mas dificilmente na tese. A economia americana, eu não consigo enxergar equilíbrio ali sem alguma desvalorização do dólar. Eu não consigo ver por onde o equilíbrio vai acontecer sem o dólar passar por algum processo de desvalorização. Não acho que tarifa vai resolver. Não acredito que tarifa resolva ali. Pelo contrário, acredito que a tarifa possa agravar a situação. A desvalorização ela pode ser se for gradual, se for um deslizamento do dólar, assim, isso pode significar, se ele fizer também o trabalho interno que estão dizendo que vão fazer e que a gente não sabe. Os Estados Unidos, sempre quando promete ajuste fiscal, não faz, porque tem a moeda reserva de valor e o mundo acaba financiando qualquer déficit ali. Já não é assim como já foi, né? 1971 está muito longe, né? E as coisas estão mudando desse ponto de vista. Então, talvez a gente consiga ver já nesse ano uma desvalorização do dólar, mesmo que o juro não caia tanto quanto previsto, mesmo que o juro americano não caia tanto quanto previsto. Se isso for verdade, vai aliviar para o Banco Central.
as pressões sobre o Banco Central vão diminuir e nós podemos ter uma reacomodação. Então, eu penso assim, muito prematuro dizer tudo o que vai acontecer até o final do ano, porque não depende de nós, né? Depende da autoridade monetária, da autoridade fiscal nos Estados Unidos, depende de muita coisa. E também dessa sanha tarifária que nós não sabemos como ela vai terminar. Até agora é retórica, mas a todo momento eu sentei com o Mark Carney, né, hoje, né, lá do Canadá, vamos ver o que acontece, talvez não seja tão grave. E assim as coisas estão acontecendo. Não sabemos, em relação ao Brasil, né, tem aço e alumínio, tudo bem, mas terminou a conversa com o Brasil, vamos para a mesa negociar cota, negociar açúcar, o que nós vamos negociar? Então tem muita coisa em aberto ainda, não vamos resolver em 30 dias. Mas até do ponto de vista externo, eu entendo que há talvez uma trajetória que hoje não esteja clara para todo mundo, mas que pode acontecer. E uma delas é a questão cambial, pela desvalorização do dólar no mundo, não no Brasil, no mundo, em virtude de um ajuste econômico que possa encontrar um caminho que não está visível hoje, não está claro para as pessoas, porque a retórica da autoridade, né, dos Estados Unidos ainda está envolta em incerteza. Mas eu acredito que tem possibilidades de uma trajetória diferente da que está sendo anunciada.